Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar do efeito das forças sobre a velocidade. Se um carrinho estiver em repouso e aproximarmos um ímã, vamos exercer uma força magnética, se ele tiver polos iguais, de uma força de repulsão. E o carrinho iniciará o seu movimento afastando-se do ímã. Então vamos ter aqui uma força que vai alterar a velocidade do carrinho. Então, vamos considerar um carrinho que se move já com velocidade inicial. Se a força for feita no sentido do movimento e se for feita na mesma direção, então o movimento será retilíneo, e se for feito no mesmo sentido, vai aumentar a velocidade. Se está aqui, temos velocidade inicial e aumenta a força neste sentido, vai aumentar a velocidade. No caso em que a velocidade inicial está em sentido contrário, então sempre que eu estiver na mesma direção da velocidade, vou ter movimento retilíneo. Se for sentido oposto, então vou ter uma diminuição, vou ver aqui o resultado final, diminuição da sua velocidade. Será um movimento retardado. Também podemos ver nos movimentos verticais, aqui numa descida, se a força for feita no sentido do movimento, vamos ver a velocidade indica sempre o sentido do movimento. Aqui a força mantém-se constante, que é devido ao peso, mas a velocidade vai aumentar cada vez mais. Vamos ter um movimento acelerado. E no caso que quando a bola foi lançada para cima, está aqui a indicar o sentido do movimento, a velocidade, a força está a atuar em sentido contrário e a velocidade vai diminuindo até, já sabemos que vai acabar por parar, e depois, no sentido descendente, vai aumentar a sua velocidade. Força resultante é a soma das forças que atuam no carrinho. Se eu tiver aqui a reação normal, o peso e a força que está a ser exercida, a soma das forças exercidas sobre o carrinho vai se chamar resultante das forças, ou força resultante, e simboliza-se por F e R. Se estiver a representar um vetor, tem que colocar a setinha em cima, e é igual, neste caso, à força F, porque estas vão se anular. Quando existem direções diferentes, tenho aqui a velocidade inicial com esta direção. Se eu aplico uma força com uma direção diferente, vou ter uma trajetória curvilínea. Vamos ver aqui, a força ainda tem uma parte, vamos perceber melhor, tem uma componente. Vamos ver que a velocidade tem este comprimento, a seguir vai diminuir porque a força tem uma componente para trás e uma sentido contrário e uma componente perpendicular à velocidade. O resultante das forças pode não ter a direção da velocidade. Nestes casos é necessário decompor a força resultante nas suas componentes. Tem aqui uma força resultante e ela é a soma de duas forças. Em termos vetoriais, posso representar que é a força F de x mais F de y. A componente resultante das forças na direção da velocidade F de x faz variar o módulo da velocidade. Fx, se Fx tiver o sentido da velocidade, o módulo da velocidade aumentará. Se Fx tiver o sentido oposto, vamos ter uma velocidade a diminuir. A componente da resultante das forças com a direção perpendicular à velocidade será F de y. Ele faz variar a direção da velocidade. Quando a força resultante e a velocidade têm direções diferentes, vamos ver que quando elas são perpendiculares, vamos ter a força resultante sempre fazer um ângulo de 90 graus com a velocidade. Vamos ver que a velocidade muda de direção, o vetor velocidade muda, mas o seu comprimento mantém-se constante. Okay? Não existe nenhuma força para fazer aumentar essa velocidade, só uma força para mudar a direção, quando elas são perpendiculares. Então é importante, ela muda de direção num movimento circular, mas não muda o seu valor, o seu módulo. Quando a força resultante tem direções diferentes, mas não são perpendiculares, aqui encontrei um esquema a falar da aceleração, mas vamos ver à frente que é proporcional à força resultante, e aqui esta aceleração, que será representa aqui, vou estar aqui a representar a força, vai ter uma aceleração tangencial, uma força tangencial, e uma força centrípeta. Que esta força vai fazer com que ela mude a direção. Quando existe uma componente que vai atuar ao longo
da trajetória vai alterar a sua direção da velocidade, mas também altera o módulo. Se esta força ou aceleração tangencial estiver no mesmo sentido que a velocidade, vamos ter um aumento da velocidade. Se esta força, por exemplo assim, estiver a atuar, aqui teremos a força centrípeta, força resultante centrípeta, aqui a força resultante e aqui é a força tangencial. Esta força tangencial, se for sentido contrário à velocidade, vai causar um movimento retardado. No 11º ano, apenas se irá falar deste tipo de movimento circular uniforme. Em síntese, se a direção da força for a mesma da velocidade e o sentido for o da velocidade, então aumenta o módulo da velocidade, movimento acelerado. Se for o oposto, ou sentido contrário, então vai diminuir o módulo da velocidade. Se a direção da força for perpendicular, nós vamos ter a variação apenas da direção da velocidade e vai-se manter o módulo. Vamos a algumas questões. Classifique cada uma das seguintes afirmações em verdadeiras e falsas. Para que um corpo se mova com velocidade constante, é necessário que atue sobre ele uma força. Isto não é verdade. Para que seja com velocidade constante, ou a soma das forças é zero, ou não vai atuar nenhuma força. Ele vai se manter sempre constante. Okay? Quando a força é perpendicular à velocidade e tem módulo constante, o movimento é circular e o módulo da velocidade é constante. Está certo? A força é perpendicular à velocidade, o movimento é circular e o módulo da velocidade será constante. Se a velocidade e a força tiveram a mesma direção, mas sentidos opostos, a velocidade do corpo aumenta. Bem, se tiver a velocidade e a força com a mesma direção, movimento retilíneo, mas se a força for sentido oposto à velocidade, aqui a velocidade do corpo não aumenta, mas irá diminuir. Bem, espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Ficam com mais alguns vídeos para estudar para o teste. Partilhem o vídeo com mais alguns amigos que também estão a estudar para algum teste. E até já, estamos juntos.